Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: Tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: Em verdade eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros, que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos. Queridos irmãos, neste 32º domingo do tempo comum, nós estamos entrando praticamente na reta final do ano litúrgico, do ano do calendário dentro da igreja, que não segue o calendário civil. Nós estamos no 32º, semana que vem é o 33º domingo, depois celebramos Cristo Rei, portanto encerramos o ano litúrgico. E já iniciaremos no dia 1º de dezembro o tempo do Advento, isto é, o tempo já de preparação para celebrarmos o Santo Natal do Senhor. E a Igreja nos concede, na conclusão do ano litúrgico, sempre uma oportunidade de fazer um exame da nossa vida. É por isso que o mês de novembro, ele também é chamado do mês dentro da igreja dos novíssimos, ou seja, os novíssimos é um tratado dentro da teologia que trata a respeito do final da existência humana. É por isso que nós abrimos o mês celebrando todos os santos, para recordar que nós somos chamados a participar da vida feliz lá no céu, com todos aqueles irmãos que nos precederam na fé e que venceram após uma longa batalha esta vida, chegaram à glória do céu. No dia 2 de novembro, nós recordamos os fiéis falecidos, isto é, as almas dos fiéis que estão no purgatório, e rezamos por eles. Então, e nós vamos ver que o domingo que vem e o outro domingo, todos vão nos conduzir, através da palavra de Deus, para o fim dos tempos, para o fim da existência humana. Por que é importante fazer e pontuar isso? Porque o texto do Evangelho de hoje nos apresenta uma situação em que Nosso Senhor está no templo, sentado, próximo ao gasofilácio, isto é, o cofre das ofertas, onde as pessoas iam e depositavam as suas esmolas no templo. E Jesus fica observando aquelas pessoas que estão fazendo as suas ofertas. Pessoas mais ricas fazem suas ofertas, e uma senhora, uma viúva, também está próxima do gasofilácio, próximo do cofre, e faz a doação de uma moeda. E Jesus ressalta que a oferta daquela viúva foi maior do que a oferta de todos os outros. Embora eram 2 pequenas moedas, que não tinham valor relevante, mas ela ofereceu tudo aquilo que ela tinha para viver, enquanto os outros só ofereceram aquilo que nós chamamos de sobra, ou o resto.
E Jesus ressalta no final do Evangelho: esta viúva ofereceu muito mais do que todos os outros, porque todos deram do que tinha de sobra, enquanto ela deu aquilo que possuía para viver. Para juntos conseguirmos compreender bem o que Nosso Senhor está querendo mostrar no Evangelho, o Papa Bento XVI, em 2007, ele realizou um sínodo em Roma, que tinha como finalidade tratar sobre a palavra de Deus. E depois de todo o sínodo, o Papa escreve uma exortação, que é chamada exortação pós-sinodal. O Papa faz uma advertência a todo mundo a partir daquilo que foi tratado no sínodo com os bispos. E ele escreveu uma exortação chamada Verbum Domini, ou seja, sobre a palavra de Deus, né, como palavra de salvação. E lá o Papa Bento XVI disse que os santos são os melhores exegetas ou os melhores intérpretes da Sagrada Escritura. Se nós queremos compreender bem a Sagrada Escritura, basta nós olharmos para a vida dos santos, porque os santos nos ajudam a compreender e a entender a Escritura. E lá nós podemos então observar, a partir da vida dos santos, com esta consideração do Papa Bento, como os santos nos ajudam a entender a Escritura. Neste sentido, eu gostaria de aplicar, para que vocês possam observar como isso é factual, é fato, que os santos nos ajudam a entender a Escritura. Às vezes fica difícil alguma coisa, mas quando a gente vê a história deles, a gente entende melhor. Então, para isso, eu vou citar duas santas na história da igreja, que são contemporâneas, de uma mesma época, do século XIX e início do século XX. A primeira, a nossa padroeira, Santa Teresinha do Menino Jesus. Às vezes a gente até conhece um pouco sobre Santa Teresinha, mas muito superficialmente, né? A gente acaba ficando mais na devoção do que na profundidade daquilo que é Santa Teresinha. E é importante que a gente tenha oportunidade, se nós temos aqui um santuário dedicado a ela, se ela é padroeira de Bandeirantes, padroeira do nosso santuário, que a gente aprofunde de fato e conheça melhor. E existem dois fatos que ajudam a entender isto, que Santa Teresinha viveu na sua vida a partir desta experiência da viúva do Evangelho de hoje. Quando Santa Teresinha escreveu A História de uma Alma, que é o livro no qual ela escreve uma autobiografia, escreve sobre a sua vida, ela deixa ali um testamento espiritual, podemos assim dizer, e mostra como ela conseguiu chegar à perfeição da caridade. Porque a finalidade da vida humana é chegar à perfeição da caridade. Nós temos que chegar na perfeição do amor. E a perfeição do amor é Deus mesmo. São João diz na primeira carta, Deus é amor, e quem permanece no amor, Deus permanece nele. Então, a finalidade da vida humana é chegar à perfeição do amor, chegar ao ápice de entregar, de amar verdadeiramente como Cristo amou, e amar até as últimas consequências. Essa é a finalidade. E isso Santa Teresinha mostra na História de uma Alma. Como ela chegou à finalidade do amor, como esta viúva do Evangelho de hoje, através de dois fatos. O primeiro, a confiança. A confiança de Santa Teresinha era muito grande em Deus. Era entregar-se nas mãos de Deus e confiar mesmo. Aquela confiança que muitas vezes nos falta em Deus. Nós cantamos, né? Dizia ontem já na homilia, aquela música na Semana Santa às vezes a gente solta a voz de maneira eloquente, dizendo: eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor, né? Mas na Semana Santa, se porventura não estivermos vivendo nenhuma realidade dramática na nossa vida, é gostoso cantar isso, e até bonito, porque a gente canta num uníssono, né? Numa única voz, então fica um coral perfeito. Puxou quem não conhece essa música, né? No entanto, quando na prática nós aplicamos isso, essa questão da confiança em Deus,
não é tão pacífico assim. Nós não ficamos tão pacificados. Nós às vezes nos rebelamos. Por quê? Porque naturalmente o pecado original deixou marcas dentro de nós. E uma das marcas que o pecado original deixou dentro de nós é uma certa inimizade com Deus. Todos nós, de alguma forma, temos uma inimizade com Deus. Ou seja, nós temos uma desconfiança de Deus. O que é um inimigo? Um inimigo é uma pessoa que você desconfia. Você não confia. Você fica desconfiado. Será? Será que essa pessoa... É aquele negócio, né? Essa pessoa chega para você e te oferece um cafezinho, você diz, prova primeiro, né? Para ver se é de confiança. Vai que tem ali umas gotinhas de veneno para matar rato, né? No fundo vai acabar matando você, né? Então, a desconfiança gerou dentro de nós, em relação a Deus, um malefício. Nós não conseguimos confiar na providência de Deus, que é justamente o que a viúva do Evangelho nos ensina hoje. Ao lançar a moeda no cofre do templo, sendo aquilo que ela possuía para viver, ela confia em Deus. E sabe que Deus é um Pai boníssimo, que não vai me desamparar. E na vida de Santa Teresinha, a pequena via é justamente isso, é confiar. É pedir que, como Santa Teresinha dizia, né? Eu não consigo ser santa como os grandes santos. Eu olho para um São João da Cruz, eu olho para Santa Teresa, eu olho para um Francisco de Assis, e eu vejo que eles são santos de penitências severas, são austeros, são aquelas pessoas que se entregam a Deus de maneira destemida. Teresinha olha para os mártires e diz, nossa, os mártires conseguem ir para a forca, serem levados às feras, e eles não recuam, eles vão. E eu não dou conta disso, porque eu sou uma pequena alma. Então Santa Teresinha entende que ela precisa entender que ela é uma criança nas mãos de Deus, e ela confia. Para nós exemplificarmos melhor, para a gente entender essa questão da confiança, de fato, em Deus, é como aquela confiança da criança. Então a criança tem lá seus 3, 4 anos, e a mamãe diz assim, olha, a mamãe, né, a criança está comendo muita bolacha recheada, né? Passatempo, traquinas, às vezes vai lá e abre escondido uma lata de leite condensado e deixa a lata fechadinha lá, escondidinha, para fazer de conta que... Para a mamãe fazer de conta que não vai perceber, né? Daí a mamãe fala, então, nossa, agora eu vou ter que dar um jeito nessa menina, né? Mas aí não tem uma trava na despensa, o que a mamãe diz, olha, não entra na despensa porque lá tem um bicho papão. E o que a criança faz? A criança confia, porque se a mamãe falou, é verdade. Por mais que aquilo não seja verdade, aquilo foi uma desculpa que a mamãe arrumou, a criança não entra. É claro que a criança vai crescendo e ela vai perdendo essa inocência. Lá pelos 6, 7 anos, ela já não é mais tão inocente, ela vê que a mamãe entra lá, não acontece nada, então não tem bicho porcaria nenhuma, né? Bicho papão é só coisa da cabeça da mamãe. Mas na primeira etapa da infância ali, dos 3, 4 anos, se a mamãe disser, ela não vai entrar, porque ela confia na mamãe. É esta confiança da criança que nós precisamos aprender a ter em Deus. Se Deus nos pede algo, Ele não pode pedir de nós algo que seja prejudicial para nós. Se Deus nos tira algo, Deus não pode tirar algo da nossa vida que seja prejudicial para nós. Então eu confio que isso é melhor. Mas naturalmente, dentro de nós, não é assim que funciona. Quando alguma coisa é tirada de você, as nossas paixões em movimento dentro de nós começam a se rebelar. E nós começamos a criar as nossas fantasias. O medo de Deus. Deus está me castigando porque eu fiz aquilo. Não é? O medo de Deus. Por que Deus está me desamparando, Padre? Eu vejo que Deus cuida de todos, mas de mim Ele não cuida. Ele não tem feito isso na minha vida. Ele não tem cumprido a promessa. E a gente começa a ficar com medo de Deus. E começamos a ver Deus como um inimigo. Isso é falta de confiança. De quem não confia e não se entrega a Deus. Mas existe um outro aspecto de Santa Teresinha que
associado à confiança, soma a essa via do amor, né, de como chegar ao amor. Confiar em Deus, porque Ele é um Pai boníssimo. Mas o segundo é o abandono. Se abandonar em Deus. Como nós temos dificuldade também de se abandonar. Porque justamente não confiamos. Porque desconfiamos de Deus. Será que se eu me abandonar em Deus, eu não serei prejudicado? Será que se eu lançar a minha vida nas mãos de Deus, Ele vai conduzir a minha vida por caminhos seguros? E aí a gente não se abandona nas mãos de Deus. Consequentemente, isso traz prejuízos para a nossa vida. Um exemplo para a gente entender essa questão do abandono é como aquela criança, né, na sua primeira infância também, você pode pegar uma criancinha de 2, 3 anos, se o papai coloca ela, por exemplo, em cima do carro lá, e o papai diz, vem, o que a criança faz? Ela se joga. O papai mandou, ela não fica com a dúvida cartesiana, a dúvida metódica. Se eu pular, será que o papai não vai tirar o braço e eu vou me espatifar no chão? A criança não tem isso. O papai disse, vem, paf! E ela não fica assim com o corpo duro, ela se lança totalmente, integralmente. Por quê? Porque ela se abandona. Porque ela confia. Essa é a pequena vida de Santa Teresia, a confiança e o abandono. É entender que Deus é um Pai boníssimo, eu preciso entender. Ele não me desampara, eu preciso confiar nele, eu preciso me abandonar nele e saber que se Ele faz tudo o que faz da minha vida, Ele cuida de tudo. Mas, né, o mas aqui é uma conjunção adversativa, né? Mas Deus fez isso e tem um prejuízo aqui. Então, meus irmãos, Deus não é o nosso adversário. Deus é nosso amigo. E nós podemos confiar como esta viúva do Evangelho, como Santa Teresinha, entendendo que confiança e abandono são duas realidades da via do amor. Que quanto mais a gente for aprendendo a confiar e se abandonar em Deus, mais fácil o caminho fica. Mas eu disse que ia citar duas santas. Citei uma primeira, Santa Teresinha. Tem uma segunda santa que é contemporânea a Santa Teresinha, que é Santa Elizabeth da Trindade, que também é carmelita e que nós celebramos na última sexta-feira, dia 8 de novembro. Santa Elizabeth da Trindade, ela entrou no Carmelo, foi freira, e ela viveu quase o mesmo período de Santa Teresinha no Carmelo, só que em outro Carmelo. Enquanto Santa Teresinha estava em Lisieux, na França, Santa Elizabeth estava em Dijon, na própria França. Só que Santa Elizabeth tinha uma história um pouco diferente de Santa Teresinha. Santa Elizabeth era uma menina dotada, tocava piano, era uma menina que escrevia muito bem, não que Santa Teresinha não escrevesse. Ela era uma moça muito bonita. Se você entrar na internet e digitar Santa Elizabeth da Trindade, vocês vão ver que moça bonita, era linda. Então, Elizabeth queria ir para o Carmelo. Só que Elizabeth é bem diferente de Santa Teresinha. Santa Teresinha era super melancólica, né? Falava com ela, ela chorava. Depois ela ia ver por que ela tinha chorado, ela começava a chorar porque ela tinha chorado. Olha só que extremo, né? Por que você está chorando? Porque eu chorei. Né? É assim que era Santa Teresinha, era uma sensibilidade ao extremo. Elizabeth da Trindade não, Elizabeth da Trindade era uma pessoa mais enérgica, era mais de temperamento colérico, mais forte, né? E um dia sua mãe, ela querendo entrar para o Carmelo, lá com uns 17, 18 anos, pediu para sua mãe entrar no Carmelo, e a sua mãe disse, não vai entrar. E ela, ao invés de chorar, ficou brava com a mãe, ficou irritadiça. De fato, a mãe estava errada, porque nenhuma mãe pode decidir a vocação dos filhos, viu? Se um dia seus pais decidirem a sua vocação, você diz assim, não sou obrigado a te obedecer. Pode desobedecer com toda a convicção. Papai e mamãe não escolhem vocação. Vocação quem escolhe sou eu, certo? Cada um é responsável pela sua vocação, pela decisão do seu estado. O pai e a mãe, é claro, pode orientar, mas decidir vocação, não. Olha, eu acho que é melhor você esperar, você está imprudente nessa decisão. Tudo bem, isso é uma outra questão. Ah, mas eu quero que você seja isso, você tem que casar com o cicrano porque desde pequeno eu queria que fosse isso. Não, isso não. E aí Santa Elizabeth queria entrar no Carmelo e ser uma carmelita, mas sua mãe não deixou, e o que ela fez?
ela disse para a mamãe: então, já que eu não posso entrar no Carmelo, não vou fazer mais nada, e vou instalar no meu coração grades, e eu vou construir um Carmelo dentro do meu coração. Aqui vai ser o meu Carmelo. Aí, depois de tanto relutar, aos 21 anos, a mãe cedeu. Disse: vai. E ela foi, entrou no Carmelo, e ela viveu 5 anos no Carmelo, porque ela morreu aos 26 anos com uma doença também, semelhante à história de Santa Teresinha, que morreu aos 24. Então, Santa Elizabeth soube se abandonar em Deus, soube confiar: eu vou esperar o tempo oportuno. A confiança e o abandono desses santos é uma coisa assim admirável, que nos ensina a entregar a Deus, a confiar em Deus, que tudo tem o tempo oportuno. Elizabeth foi assim, Teresinha foi assim, os santos foram assim. Nós precisamos também aprender, meus irmãos. Se você quer viver uma vida cada vez mais unida a Deus, confie e abandone sua vida nas mãos de Deus. Mas, padre, eu tenho medo. Para de ter medo. Coragem. Se abandona. Confia. Deus é teu amigo. Deus não é teu inimigo. Para de ficar colocando na tua cabeça o medo e a insegurança quando as adversidades vêm. Deus não permitiria algo que desse algo Ele não pudesse tirar um bem na sua vida. É claro que talvez nesse momento você não está enxergando, mas calma, no momento oportuno você vai ver: nossa, de fato, aquilo foi uma providência de Deus. Confia, se abandona, para de ficar com a dúvida metódica, cartesiana: será? Mas será? Mas será? Confia, abandona, se entrega. É isso que a viúva do Evangelho fez, em resumo. Vejam, nós pegamos o Evangelho e a partir da vida dos santos a gente fala: é possível, porque a gente vê: nossa, que bonitinha a viuvinha lá, doa sua moedinha, tá bom, e a minha vida fica sossegada, né? Que legal, Jesus contou uma historinha até bonitinha, na sua época, uma mulherzinha lá no templo, uma mulherzinha que coloca a sua ofertinha e tudo bem, vamos para casa e a semana segue. Mas isso na prática pode parecer muito bonito, mas não se aplica às vezes na nossa vida, não é verdade? Como então fazer isso que a viúva fez de outro modo? É confiando, é abandonando: olha, Senhor, a minha vida é para Ti. Porque, gente, como eu iniciava a homilia falando dos novíssimos, às vezes a vida de muitos é uma vida estéril. Vocês sabem que lá no cemitério existe um lugar chamado ossário, né? Onde eles depositam os ossos, por exemplo, dos caixões que são abandonados, os túmulos que são abandonados. Então, você faz o quê? Você pega lá, já que faz 20 anos que não vem ninguém cuidar desse espaço, pega os ossos, coloca no ossário, e aí usa aquele espaço para depositar outro falecido, outro defunto, né? É assim a vida. Só que a nossa vida não pode ser um ossário. Nós não somos um bando de ossos vivendo por aí. Nós temos alma. Nós temos vida eterna que nos aguarda. Nós temos Deus lá no céu que nos espera. Então a nossa vida não pode ser estéril. A nossa vida precisa ser fecunda. Ou seja, a sua vida precisa dar frutos. Mas tem a vida de muita gente que é estéril, que é um ossário. Ou seja, o que é um ossário? É um negócio que não tem vida. Está vivendo, mas está se arrastando. Não tem sentido. Para que viver? Não é à toa que o índice de suicídio aumenta cada vez mais, de maneira assustadora. A vida não pode ser estéril. E uma vida sem Deus é uma vida estéril. É uma vida sem sentido. É um ossário. É um bando de osso andando por aí, pelas ruas, com um pouco de carne, né? Alguns mais, outros menos, depende do físico. Não, eu não sou um ossário andando pelas ruas de Bandeirantes. Eu quero que a minha vida seja fecunda. Até São José Maria Escrivá, numa de suas obras, ele começa: que a sua vida não seja estéril, que a sua vida seja fecunda. Ou seja, que a sua vida dê frutos. E o fruto que Deus espera da nossa vida é o amor. E a via do amor é a confiança e o abandono em Deus, entregando-se a Ele e não temendo a Deus, mas tendo Deus como nosso amigo. Meus irmãos, vamos pedir ao Senhor, neste domingo da ressurreição do Senhor, porque todo domingo é ressurreição, viu? Hoje é dia de ressuscitar.
que Jesus ressuscite os ossários que aqui estão, que dê vida às pessoas que estão mortas há muito tempo, que Ele possa dizer, como Ele disse lá no capítulo 11 do Evangelho de São João, quando chegou próximo ao túmulo de Lázaro: Lázaro, vem para fora. Talvez Ele está precisando dizer para você hoje: Cicrano, vem para fora, tem vida, para de ser osso, você está estéril, sua vida está morta, ressuscita, vem. Sua vida já está estéril? Você é um ossário? Porque pode ser que você esteja 20 anos e seja um ossário andando pelas ruas, só está esperando o quê? Deitar e enterrar, né? Semana eu vi uma foto, na verdade foi uma pessoa me mandou uma foto, que estava de terno, se preparando para o casamento, e eu fui mostrar para uma outra pessoa a foto. Aí mostrei para a pessoa, ela falou assim: nossa, padre, um forte candidato a defunto, né? Porque ele estava de terno, bonitinho assim. E é verdade, né? Todos nós somos candidatos a ser defuntos. Isso aí não adianta você temer e tremer, porque nós todos somos candidatos a defuntos. Quem não é aqui, levanta a mão. Não adianta, se você levantar a mão, não adianta você levantar, porque você vai morrer. Por mais que, não, eu não vou morrer. Não, você não é imortal. Então você é um candidato a ser defunto. Ou seja, você é candidato a morrer. Mas eu não quero morrer de maneira estéril. Ou seja, eu não quero ser um ossário. Eu quero que a minha vida seja fecunda. E a maior fecundidade dessa vida é o amor, que Deus espera de todos nós. Então, meus irmãos, vamos pedir ao Senhor que ressuscite a todos. De uma forma ou de outra, todos nós precisamos de ressurreição. Ou seja, aquilo que está na nossa alma, do nosso ser, como morte, diga: eu quero ressuscitar. Eu quero ser como esta viúva do Evangelho, que se abandona nas mãos de Deus e tem a vida verdadeira. Mesmo no pouco que tem, oferece tudo. Eu quero oferecer tudo para Deus. A minha vida é dele, 100%. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,